E começa na próxima semana, dia 30 de novembro, a COP28, a Conferência do Clima em Dubai, nos Emirados Árabes, que deverá reunir líderes de diversos países do mundo. Entre os temas em discussão devem estar desmatamento zero, energia renováveis, mercado de carbono, financiamento de áreas degradadas, uso da terra e muito mais. Todos temas com impactos no agro brasileiro. Para a gente já antecipar parte dessas discussões e entender os efeitos por aqui, a gente convidou o Nelson Ferreira, sócio sênior da McKinsey. Nelson, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Kellen. Saudações a você e a todos os que estão acompanhando o programa. Nelson, um estudo da McKinsey, um levantamento que vocês fizeram, apontou que mercado de carbono, energias renováveis, financiamento para terras degradadas são alguns dos temas que devem estar na COP28 com impacto potencial no agro. O que você espera que saia da conferência de ordem prática para a gente? A gente espera que a conferência ressalte a importância e a urgência do setor agrícola, da agropecuária e de terras para endereçar a transição energética que o mundo precisa e, acima de tudo, que seja uma COP orientada à ação. A ação para a adoção de agricultura regenerativa de forma mais ampla no planeta, a ação para que a gente tenha protocolos, por exemplo, de medição e de reconhecimento de práticas sustentáveis de uma forma mais ampla, inclusive adaptados aqui para os biomas brasileiros. E que seja uma COP também orientada para ação no tocante a mecanismos de financiamento, no mecanismos de trazer talentos e capacitação técnica para o setor agrícola do mundo como um todo. Muito interessante você escolher essa palavra, né? Ação, o que muda na prática. Olhando para o Brasil, sim, aqui no Congresso a gente já vê a intenção de que se avance com a regulamentação do mercado de carbono antes da COP. Estão chamando de agenda verde antes da COP. Em quanto tempo, se isso acontecer, se esse mercado for regulado, em quanto tempo os produtores rurais vão conseguir receber pagamento por crédito de carbono? E essa é a única saída? Regular o mercado para receber pagamento por crédito de carbono? Não é a única saída e a gente espera que isso acelere. É difícil a gente cravar um prazo na pedra, mas se a gente olhar a experiência de outros países, Kellen, toda vez que você teve um mercado regulado, você também acelerou o mercado voluntário. E na maioria das regiões onde esses mercados já coexistem há algum tempo, ambos os mercados têm florescido de uma forma conjunta, coexistindo e de uma forma harmônica. A gente espera que isso aconteça também no Brasil. Então, o avanço da regulamentação e a própria COP, a gente imagina, vai acelerar o mercado regulado e também o mercado voluntário para todos os setores no Brasil, e a gente espera aqui também, em pouco tempo, para a agricultura também. Eu já ouvi de muita gente da nossa audiência uma preocupação com o risco de fraude nesse mercado de carbono. Eles são altos? O risco existe, tipicamente, existe risco, obviamente, de fraude, existe risco também de dupla contagem, porque vamos lembrar que um produtor, ele pode receber um benefício através de um crédito de carbono, mas ele também pode receber um benefício de outra forma, por exemplo, por um prêmio ao seu produto pago pela cadeia de fornecimento, pelos clientes, em função de uma determinada prática sustentável. E esse também é um risco que muitas vezes os consumidores, as empresas para as quais exportamos, às vezes se preocupam de evitar que você tenha uma dupla contagem e você tenha um produtor recebendo um crédito e ao mesmo tempo um prêmio por um produto pago. Então são todos detalhes que vão cada vez mais sendo resolvidos e dirimidos à medida que esse mercado ganhe escala, ganhe maturidade, que é o que a gente espera aconteça para os próximos anos. Ainda sobre mercado de carbono, né? Muito se espera de que haja o pagamento por crédito de carbono, mas também há uma grande preocupação de que, enquanto se espera que esse pagamento vire uma realidade no Brasil, outra premissa avance, que é a da taxação por emissões no agro. Esse risco, ele é real? Olha, esse risco sempre existe e a gente não consegue aqui saber se ele vai acontecer ou não. O que a gente consegue é ver os fatos de hoje. Hoje ele não existe, então mesmo a legislação na Europa e mesmo se você olhar o CBAM e o que eles estão taxando, toda a parte de comida não está incluída hoje. Ele pode acontecer e a gente não consegue aqui falar sobre as definições das políticas tributárias das diferentes regiões. O que sim a gente pode falar é as consequências se isso acontecer. Claramente, se você coloca um imposto numa produção agrícola, isso vai impactar no preço dos alimentos,
que vai impactar, por exemplo, em segurança alimentar no mundo. Ainda mais se você considerar o papel importante que o Brasil cada vez mais tem na exportação de commodities como soja e milho. Então, é difícil saber se isso vai acontecer ou não, mas a gente sabe que em um cenário onde eventualmente isso aconteça, isso vai trazer consequências muito complicadas para a dinâmica de preço e pode afetar o fluxo das commodities globalmente, pode afetar as cadeias de produção e, mais importante, a segurança alimentar de tanta gente que precisa dessa comida e dessas commodities. Então tem esse aspecto do mercado de carbono, você tem uma expectativa do tema avançar na COP28 e de ordem prática, um avanço nas métricas e na maneira como a gente pode chegar nesse lugar desejado de pagamento por crédito de carbono para o agro. Avançando, Nelson, de quanta terra o mundo precisa para produzir os alimentos que vão ser demandados nos próximos anos? De onde vão vir essas terras? Como é que vai ser financiado tudo isso para esse avanço acontecer? Isso é tema da COP também? Esse é um tema da COP. Nós, aqui na McKinsey, acabamos de lançar um estudo exatamente sobre esse tema, que vai ser um dos destaques da COP no dia 10, e eu estarei lá representando e discutindo exatamente sobre esse tema. E é uma provocação bastante interessante, Kellen, porque a mensagem principal é: se você considerar tudo que o mundo precisa de terra para alimentação animal, para nossa própria alimentação, reflorestamento, sequestro de carbono, água, preservação de biomas, a gente chega numa quantidade que é de 70, 80 milhões de hectares. Aqui, para o teu telespectador visualizar isso, Kellen, é quase uma área plantada do Brasil. É como se o mundo estivesse precisando de um novo Brasil em área plantada apenas para suprir todas as suas necessidades de comida, de biocombustíveis e de reflorestamento. Em quanto tempo, é bastante Nelson? terra. 70 milhões em quantos anos? Até 2030. Até 2030. Ou seja, daqui a pouco, né? Estamos falando basicamente até o final da década. E aí a gente pode olhar isso de uma boa notícia e a má notícia. A boa notícia é que a gente, historicamente, a humanidade, se você olhar nos últimos anos, tem colocado quantidades mais ou menos parecidas, né? E tem bastante terra disponível no mundo, especialmente terras degradadas. Nós temos no mundo hoje uma disponibilidade de 600, 700 milhões de hectares de terra degradada, 100 milhões dos quais estão aqui no Brasil, sejam terras moderadamente ou severamente degradadas. O grande desafio que nós temos é que, historicamente, a humanidade adicionou terra através principalmente de desmatamento. E que hoje, graças a Deus, não é mais uma alternativa. A gente tem hoje muito mais consciência sobre métodos produtivos sustentáveis. Então, a forma da gente adicionar essa terra vai ser através de recuperação de pastagens degradadas, recuperação de terras degradadas. Você me perguntou, onde está essa terra? Isso. Está aqui na América Latina, principalmente no Brasil, está na África subsaariana, está no Sudeste Asiático. E o Brasil tem um papel muito importante, porque não só nós temos muita disponibilidade dessa terra degradada, mas a recuperação dessas terras é potencialmente mais barata e mais rápida aqui no Brasil do que em outros continentes. Então isso é uma oportunidade que a gente vê muito grande para o Brasil daqui para frente, nos diferentes usos da terra, não só para comida, mas também para energia e demais usos. Imagino que financiamento de recuperação de área degradada seja um tema da COP, né? Afinal de contas, a gente precisa saber de onde vai vir esse dinheiro. Para encerrar, a gente tem 30 segundos. De onde vai vir esse dinheiro? E segundo, o agro vai ser reportado como vilão ou como solução na COP28? Esse dinheiro vai ter de vir de instituições privadas, organismos públicos. A gente está falando apenas para recuperar 70 milhões de terras degradadas de uma ordem de 250, 300 bilhões de dólares, o que é um investimento alto e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de negócio e oportunidade de desenvolvimento da cadeia de valor. Então, a cadeia como um todo vai ter que se organizar para prover esse dinheiro. Quanto à questão de vilão ou solução, Kellen, eu preferia ficar fora aí dos extremos, né? Eu acho que o fato é que hoje você tem 25% das emissões no mundo ligadas à terra e ao setor agropecuário. E não existe um caminho para a gente chegar a 1,5 ou 2 graus de aumento e de net zero se a gente não trouxer biomassa, se a gente não trouxer agricultura sustentável, agricultura regenerativa. Então não tem como o mundo avançar se a gente não tiver o setor agrícola junto com soluções que abarquem o mundo inteiro. E eu espero, voltando à primeira pergunta, que a COP traga ação para a gente avançar nessa pauta. Nelson Ferreira, sócio sênior da McKinsey, muito obrigada
por estar conosco. A gente volta a conversar com você para saber dos avanços pós-COP. Até a próxima e uma boa viagem. Obrigado, até logo.